Olá, turma! Tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa disciplina de gestão financeira, nós falaremos hoje sobre as formas de apuração de resultado, regime de caixa e regime de competência. Regime de apuração de resultado. No ano 2018, efetuamos uma venda no valor de 10 mil, cujo recebimento será em 2019. Em qual período registramos essa receita? Em 2018 ou em 2019? Então, iniciamos o entendimento desses dois regimes que serão relevantes para os próximos conteúdos. E uma próxima indagação é: os funcionários trabalharam no mês de março, mas seu pagamento só será em abril. Em qual período consideraremos essa despesa? Então, o regime financeiro de caixa, ele está relacionado, a gente tem o recebimento menos as deduções aí de pagamento. Está relacionado ao regime financeiro, caixa, e o regime de competência ao lucro, que é, no caso, no momento em que efetuar a venda, e no caso aqui, ao exemplo que nós trouxemos, no momento em que o funcionário trabalhou. Então, o regime de competência, ele tem relação com o momento em que a venda foi efetuada e o momento em que o funcionário trabalhou. O regime financeiro de caixa, o momento do registro será do recebimento e o registro em caixa será no momento do pagamento, saída de recursos de caixa. Aqui. Regime de apuração do resultado, regime de caixa é o financeiro, regime de competência é o contábil. O regime refere-se ao momento de reconhecimento. Então, a gente vai falar aqui de reconhecimento, de apuração de receitas e despesas. O regime de caixa financeiro é o fluxo de caixa. E o regime de competência são as transações realizadas que serão registradas na DRE. Então, no regime de caixa, dentro do fluxo de caixa, interessa efetivamente o recebido, entrada de dinheiro, que seria esse encaixe, e interessa o efetivamente pago dentro do exercício, saída de dinheiro, o desembolso. Então, dentro do regime de caixa, o que interessa é esse movimento de recursos, de dinheiro, de entrada e saída. Então, houve o recebimento, é feito o registro. Houve o pagamento, é feito esse registro. No caso do regime de competência, a receita é gerada no momento em que é ganha, fato gerador. Então, o fato gerador da receita é o momento em que ela ocorreu, não importando se foi recebida ou não. O fato gerador se dá no momento na transferência. Então, se houve a venda de um bem e aquele bem foi entregue, mesmo que o comprador venha pagar só daqui a 2 meses, aquela receita é reconhecida dentro daquele período em que houve efetivamente essa receita, essa venda. Assim como a despesa, ela é reconhecida no momento em que é consumida, incorrida, independentemente do seu pagamento. Se o trabalhador trabalhou o mês de março, então essa despesa despesa de pagamento de salários, ela será registrada no mês de março, mesmo que o pagamento venha ocorrer apenas em abril, mas a despesa com o funcionário será registrada no mês em que ela ocorreu. Bem, pessoal, e como fica essa questão? DRE vezes o fluxo de caixa. Então, aqui um exemplo de uma organização que tem uma receita de 10 mil num período, sendo que 40% ainda não foram recebidos. E ela também teve despesas no valor de 8 mil, dos quais 6 mil já foram pagos. Então, vamos ver como fica esse registro dentro da DRE no fluxo de caixa. Né? Qual foi seu resultado? Quanto gerou de dinheiro no caixa do período? Então, dentro do resultado da DRE, nós temos que a receita ocorreu no período no valor de 10 mil e a despesa no valor de 8 mil. Então, a DRE vai ser receita menos despesa. Então, ela teve aí um superávit no valor de 2 mil, como se fosse um lucro de 2 mil. Já no fluxo de caixa, a situação de registro será essa: entrada em dinheiro no valor de 6 mil, porque
ela tinha vendido 10 mil no período, sendo que 40% não foram recebidos. Então, desses 10 mil de venda, apenas 6 mil foram recebidos. E também das despesas, né, que foram ocorridas, no valor de 8 mil, 6 mil foram pagas. Então, houve o pagamento, saída de dinheiro, de recurso, para pagamento dessas despesas no valor de 6 mil. Então, vocês vão observar que no fluxo de caixa, o caixa gerado desse período vai corresponder a zero, né? Então, no momento que faz essa diferença entre dinheiro de entrada e saída, aquele caixa não gerou, não entrou recurso, não ficou saldo em caixa. Mas na DRE ocorreu aí um superávit, né, de 2 mil dentro daquele período. Então, o que vai ocorrer dentro desse fluxo de caixa é que no mês seguinte, quando houver o restante do recebimento dessa receita, ele irá entrar como dinheiro em caixa no período seguinte. E o pagamento também, que falta aí dos 2 mil, e sairá do caixa do período seguinte. Mas toda essa receita foi registrada no período em que ocorreu. Então, na DRE, o superávit é receita menos despesas, recebidas ou não, pagas ou não. Isso aqui não importa. Dentro do regime de competência, o que importa é o momento em que ocorreu, o momento do fato gerador. Então, no fluxo de caixa, a variação do caixa é igual a recebimentos e os pagamentos. Então, caixa, por isso que dentro da empresa, nem sempre a apuração do resultado da DRE, o valor vai corresponder à variação de caixa, porque a variação de caixa é o recebimento menos os pagamentos. O regime de competência vezes regime de caixa vezes regime de competência. Então, o exemplo 2 da empresa diz: toda a mercadoria comprada no mês é vendida no próprio mês. Ela só compra à vista e só vende com 30 dias. Qual será o resultado pelos dois regimes? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, numa venda, ela vende há 30 dias, então houve uma receita de 20 mil aqui dentro do regime de competência. E houve compras à vista no valor de 15 mil. Então, o lucro aí tem o lucro de 5 mil. Já quando nós vamos para o regime de caixa, nós vamos ter o seguinte: vendas, que no caso aqui, como ocorreu aqui vendas no valor de 30 dias, e o recebimento só é daqui a 30 dias, que no caso vai entrar no período do período seguinte, no caso aqui será do mês 2. Então, dessas vendas que ocorreram, de 20 mil, não entrou nenhum recurso em caixa, não entrou nenhum dinheiro em caixa, porque será recebido apenas no mês seguinte. Das compras à vista, foi à vista, aqui a gente teve no regime de competência como custo da mercadoria vendida, né, seria aqui o nosso CMV, e no caixa, houve sim realmente a saída de 15 mil para a compra dessas mercadorias. Então, vocês vão perceber que a variação no caixa, dentro desse mês 1, foi de 15 mil, né? Como se fosse 15 mil negativo, saiu de caixa 15 mil. Né? Então, a empresa teve que, ela deveria com certeza ter um recurso anteriormente, mas o recurso de caixa do mês 1, ela saiu sem recurso em caixa, né? Devendo, no caso aí, com um déficit em caixa no valor de 15 mil. No mês 2, ocorreram vendas no valor de 30 mil e compras à vista no valor de 27 mil. Então, essas vendas, no valor de 30 mil, menos essas compras à vista, que no caso, como eu falar aqui, essas compras à vista, quando vem aqui para a DRE, e como tudo que ela compra, ela vende, então, corresponde ao custo da mercadoria vendida. Então, ela tem um lucro aí no valor de 3 mil. Aqui no mês 2, o que ocorreu? Ela tinha vendido lá no mês 1, o valor de 20 mil, e ela só recebeu os 20 mil aqui, né? Então, aqui no mês 2, aqui entrou o recurso, o dinheiro em caixa da venda do mês 1. Compras no valor de 27 mil foi à vista, vai sair dinheiro do caixa. Então, nós teremos no mês 2, a variação de caixa foi de menos 7 mil, no caso, um déficit de 7 mil.
No mês 3, as vendas foram de valor de 35 mil e as compras à vista no valor de 30 mil. Então, teve um lucro de 5 mil. Aqui no mês 3, o que vai ocorrer vai ser o recebimento da venda do mês 2, valor de 30 mil, e as compras que ocorreram no mês 3, como foram à vista, vai sair de caixa. Então, a variação de caixa aqui foi zero, né? Então, o tanto de dinheiro que entrou em caixa foi o mesmo que saiu. Então, o lucro do trimestre, pelo o regime de competência, foi de 13 mil. E essa variação do caixa, a gente teve uma variação de caixa negativa. Então, teve uma variação aí no déficit de 22 mil. Aí vocês vão perguntar para mim, professora, mas por quê? Esse valor de 22 mil, dentro desse trimestre, ele ficou negativo porque ele ainda será recebido no próximo mês, né? No caso, seria no mês 4, porque seria essa variação aí do recebimento de dinheiro das vendas ocorridas no mês 3, que irá receber apenas no mês 4. Então, apuração do resultado do regime de competência, lucro vezes regime de caixa. Então, qual o melhor? O regime financeiro de caixa ou o regime de competência? Uma empresa de transporte comprou um caminhão no valor de 1.200, com vida útil de 48 meses, logo a depreciação mensal será de 25. Então, a gente vai falar um pouquinho da depreciação em uma próxima aula. Vendeu 100 à vista e pagou uma despesa de 80. Qual o seu resultado? Então, qual esse melhor para estar registrando? É o regime financeiro de caixa ou de competência? Então, dentro do regime de caixa, houve uma receita, que no caso foi o dinheiro, ele falou que vendeu 100 à vista. Então, vocês vão perceber que o dinheiro em caixa 100 e a receita também foi 100 porque o tanto foi vendido, essa receita de vendas foi recebida à vista, então entrou em caixa. Menos a despesa no valor de 80. Então, nós temos aqui 80 pagas e essas despesas ocorridas de 80 aqui dentro do regime de competência, porque ocorreu uma despesa de 80 e ela foi toda paga, por isso que está saindo esse recurso de caixa. No regime financeiro, aqui a gente já conclui a variação, né, que ocorreram nesse mês. Então, nesse período. Então, a gente tem aqui valor de regime de caixa de 20. Já que no regime de competência, nós vamos registrar a despesa de depreciação. Então, a despesa de depreciação de 25. Então, aqui o resultado foi apenas de 5. No caso, a gente teve aqui de 5 negativo, houve um déficit, porque iria sobrar 20, né? Mas a despesa de depreciação foi de 25, então teve um déficit de 5. A empresa teve lucro de 20 ou prejuízo de 5? E aí, como é que fica isso? Admitidos que a empresa pretende continuar no mercado, a necessidade de repor o bem. Que bem? Esse bem que ocorreu a depreciação. Então, logo deve gerar caixa para futura reposição. Então, percebam-se que essa despesa de depreciação, ela aparece apenas no regime de competência, porque essa despesa ocorreu e como aqui foi claro, há uma necessidade de repor o bem em um período futuro, então a empresa precisa gerar um caixa superior a 20, né? No caso aqui seria uma apuração de receitas superior a 20, porque como ela apenas gerou no caso aqui seria um lucro, um superávit de 20, essa despesa de depreciação já superou, então teve um resultado aí negativo, um déficit de 5. E aqui entra o que nós falamos sobre o EBITDA, que o EBITDA ele vê o potencial gerador de caixa tirando a depreciação, mas como foi dito também, tem investidores que eles querem ver esse valor da depreciação, porque entra justamente aqui dentro dessa situação. Se a empresa quer continuar no mercado, ela vai ter que repor esse bem, então precisa gerar caixa para que no período que for necessário trocar de repente um equipamento, uma máquina de produção, será necessário caixa e um recurso de caixa ser guardado para a compra desse equipamento que foi depreciado. Então, ao usar o veículo, está havendo um consumo de riqueza, o carro se desvaloriza, embora não esteja ainda saindo de dinheiro do caixa. Então, a gente tem um consumo de riqueza, o carro está se desvalorizando
embora ele não tenha saído de imediato esse dinheiro do caixa, mas haverá uma saída de caixa futura no momento em que for necessário trocar, no caso aqui foi esse veículo.